Oi gente, eu sou a Tailane Costa, aqui no canal eu falo sobre livros e escrita e hoje eu vim continuar a leitura do livro Amor e Amizade e Outras Histórias. Hoje a gente finaliza essa primeira história que é Amor e Amizade. Se você não viu do começo, eu convido vocês a visitarem o link que eu vou deixar aqui da playlist para que vocês possam acompanhar a leitura desde o início. Carta 14ª, Laura em continuação. Arme-se, minha amável e jovem amiga, com toda a filosofia de que é soberana. Reúna toda a fortitude de que goza, pois, na leitura das páginas seguintes, a sua sensibilidade, ai dela, será colocada à prova do mais severo modo. O que eram os infortúnios vividos antes por mim e já relatados a você, perto daquele do qual vou agora inteirá-la? As mortes de meu pai e minha mãe e meu marido, embora quase ultrapassassem o que minha branda índole conseguia suportar, eram ninharias em comparação com o infortúnio que passarei a relatar agora. Na manhã seguinte à nossa chegada ao chalé, Sofia reclamou de uma violenta dor em seus delicados membros, acompanhada de uma dor de cabeça desagradável atribuída por ela a um resfriado apanhado durante seus contínuos desmaios ao ar livre, enquanto caiu o orvalho na noite anterior. Essa, temi eu, era muito provavelmente a causa, pois como poderia ser de outra forma explicado que eu tivesse escapado da mesma indisposição, se não supondo-se que os esforços corporais infligidos a mim em meus repetidos acessos de frenesi haviam com tremenda eficácia circulado e aquecido meu corpo, a ponto de me tornar imune às enregelantes umidades da noite, ao passo que Sofia, jazendo totalmente inativa no chão, devia ter sido exposta à máxima severidade delas. Fiquei alarmada no mais alto grau com sua moléstia, a qual, por mais insignificante que possa parecer a você, seria no fim, segundo me sussurrou certa sensibilidade instintiva, fatal para ela. Ai de mim! Meus temores se mostraram plenamente justificados. Sofia sofreu piora gradual. E diariamente eu me via mais alarmada por ela. Afinal, minha amiga foi obrigada a se confinar apenas à cama que nossa digna senhoria nos concedera. Seu transtorno virou galopante conjunção e dentro de poucos dias levou-a embora. Em meio a todas as minhas lamentações por ela, violentas como você pode supor, ainda recebi algum consolo na reflexão de ter lhe prestado todas as atenções passíveis de ser oferecidas em sua enfermidade. Eu chorava por causa dela todos os dias, banhara o seu doce rosto com minhas lágrimas e apertara suas formosas mãos continuamente nas minhas. Minha amada Laura, disse ela para mim poucas horas antes de morrer, tome tenência com meu infeliz fim e evite a imprudente conduta que o ocasionou. Cuidado com os desmaios. Embora de momento possam ser refrescantes e agradáveis, no final provarão ser, creia em mim, se repetidos demais e em estações impróprias, destrutivos para a sua constituição. Meu destino lhe dará essa lição. Morro como mártir de meu pesar pela perda de Augustus. Um desfalecimento fatal me custou a vida. Cuidado com os desmaios, querida Laura. Um acesso de frenesi não tem sequer um quarto de sua perniciosidade. É um exercício para o corpo. E quando não violento demais, conduz em suas consequências, ouso dizer, à saúde. Enlouqueça com a frequência que quiser, mas não desmaie. Essas foram as últimas palavras jamais dirigidas a mim por ela. Foi o conselho agonizante para sua aflita Laura, que aderiu a ele para sempre, com a máxima fidelidade. Tendo acompanhado minha pranteada amiga até sua precoce sepultura, de imediato, embora tarde da noite, deixei o detestado vilarejo no qual ela morreu, e perto do qual haviam expirado meu marido e Augustus. Mal
caminhara poucas jardas quando fui alcançada por uma diligência, na qual de pronto tomei um lugar, determinada a seguir nela rumo a Edimburgo, onde esperava encontrar alguma espécie de amiga compassiva que me recebesse e me confortasse em minhas aflições. Estava tão escuro quando entrei na diligência que não consegui distinguir o número de meus companheiros de viagem. Só pude perceber que eram muitos. Sem levar em conta, porém, qualquer coisa lhes dizendo respeito, entreguei-me às minhas próprias reflexões tristes. Predominava um silêncio geral, um silêncio por nada interrompido, senão pelos altos e repetidos roncos de um dos integrantes do grupo. Que vilão iletrado deve ser esse homem? Pensei comigo mesma. Que total falta de delicado refinamento deve ter ele, que pode assim chocar nossos sentidos com tão brutal barulho? Deve ser capaz, tenho certeza, de toda e qualquer ação ruim. Não há crime negro demais para tal personagem. Assim eu raciocinava em meu íntimo, e sem dúvida, tais eram as reflexões de meus companheiros de viagem. Por fim, o retorno do dia me permitiu contemplar o canalha sem escrúpulos que tão violentamente perturbara meus sentimentos. Era Sir Edward, o pai de meu falecido marido. A seu lado sentava-se Augusta, e no mesmo assento comigo encontravam-se sua mãe e Lady Dorothea. Imagine minha surpresa quando me vi assim sentada entre os meus velhos conhecidos. Por maior que tivesse sido o meu assombro, este foi aumentado ainda mais quando, olhando pela janela, contemplei o marido de Filipa, com Filipa a seu lado, nos assentos externos da diligência, e quando, olhando para trás, contemplei Philander e Gustavus no cesto. Ah, céus! Exclamei. Será possível que eu esteja tão inesperadamente cercada por meus parentes e conhecidos mais próximos? Essas palavras despertaram o resto do grupo, e todos os olhares foram direcionados para o canto em que eu estava sentada. Ah, minha Isabel! Continuei, jogando-me por cima de Lady Dorothea, em seus braços. Receba mais uma vez em seu colo a desafortunada Laura. Ai de mim! Em nossa última separação, no Vale de Usk, eu me rejubilava em estar unida ao melhor dos Edwards. Eu tinha então um pai e uma mãe, e jamais conhecera infortúnios. Mas agora estou privada de qualquer pessoa amiga, exceto você. O quê? Interrompeu Augusta. Meu irmão está morto, então? Conte-nos, eu lhe rogo, que fim o levou? Sim, fria e insensível ninfa. Respondi. Seu irmão, aquele jovem camponês desventurado, não mais existe, e você pode agora vangloriar-se por ser a herdeira da fortuna de Sir Edward. Embora eu sempre a tivesse desprezado desde o dia em que escutara por acaso sua conversa com meu Edward, cedi com polidez aos rogos dela e de Sir Edward para que os informasse sobre todo aquele melancólico caso. Os dois ficaram chocados no mais alto grau. Até o coração empedernido de Sir Edward e o insensível de Augusta ficaram tocados de tristeza com a desditosa história. A pedido de sua mãe, relatei-lhes todos os outros infortúnios que haviam me sucedido desde nossa separação. Falei sobre o aprisionamento de Augustus e a ausência de Edward, sobre a nossa chegada à Escócia, sobre o inesperado encontro com o nosso avô e nossos primos, sobre nossa visita a MacDonald Hall, sobre o singular serviço que lá prestamos em benefício de Janetta, sobre a ingratidão de seu pai diante desse serviço, sobre o desumano comportamento dele, suas inexplicáveis suspeitas e o bárbaro tratamento dirigido a nós quando nos obrigou a deixar a casa, sobre nossas lamentações pelas perdas de Edward e Augustus e, afinal, sobre a melancólica morte de minha amada companheira. A compaixão e a surpresa se estamparam com força no semblante da sua mãe durante a totalidade da minha narrativa, mas eu lamento dizer que, para o eterno opróbrio de sua sensibilidade, a segunda reação predominou infinitamente, ou melhor,
Ainda que minha conduta, por certo, tivesse sido irrepreensível durante o decorrer todo de meus recentes infortúnios e aventuras, ela teve a pretensão de censurar meu comportamento em várias das situações nas quais eu havia sido colocada. Uma vez que, de minha parte, eu sempre tivera a plena noção de ter sempre me comportado de uma maneira que lançava honra sobre meus sentimentos e refinamento, mal dei atenção às coisas ditas por ela e solicitei-lhe que satisfizesse minha curiosidade, informando-me sobre como havia chegado ali, em vez de ferir minha ilibada reputação com injustificáveis repreensões. Então, logo ela atendera meu desejo nesse ponto específico e me fizeram um minucioso detalhamento de tudo o que lhe sucedera desde nossa separação, cujos pormenores, se você ainda não os conhece, sua mãe poderá lhe transmitir. Requeri de Augusta a mesma informação a respeito dela, de Sir Edward e Lady Dorothea. Augusta me contou que, tendo um gosto considerável pelas belezas da natureza, sua curiosidade por contemplar os deleitáveis cenários em exibição nessa parte do mundo havia sido tão estimulada por excursão às terras altas de Gilpin, que ela convencera seu pai a empreender uma excursão à Escócia e persuadir a Lady Dorothea a acompanhá-los. Contou que haviam chegado a Edimburgo poucos dias antes e de lá tinham feito excursões diárias ao campo circundante na diligência em que então se encontravam, e de uma de tais excursões estavam naquele momento retornando. Minhas perguntas seguintes foram relacionadas a Filipa e seu marido, sendo que este último, tendo dissipado totalmente o dote dele, como eu soube, recorreu como meio de subsistência ao talento no qual sempre se sobressaíra, a saber, a condução de veículos, e tendo vendido tudo o que lhes pertencia, com exceção da carruagem, convertera esta numa diligência e, de modo a assumir da vista de qualquer um dos seus antigos conhecidos, partira nela para Edimburgo, de onde ia para Stirling dia sim, dia não. Contou que Filipa, retendo seu afeto pelo ingrato marido, seguira este à Escócia e, de costume, acompanhava-o em suas pequenas excursões para Stirling. Foi apenas para jogar um pouquinho de dinheiro nos bolsos, continuou Augusta, que meu pai sempre viajou em sua diligência para ver as belezas do campo desde a nossa chegada à Escócia, pois certamente teria sido bem mais agradável para nós visitar as terras altas numa carruagem de posta em vez de meramente viajar de Edimburgo a Stirling e de Stirling a Edimburgo dia sim, dia não, em um veículo lotado e desconfortável. Concordei de todo com ela quanto a seus sentimentos sobre o caso e, no íntimo, culpei Sir Edward por assim sacrificar o prazer de sua filha em benefício de uma velha ridícula cujo desatino de se casar com tão jovem homem deveria ser punido. O comportamento dele, no entanto, revelava plena correspondência com seu caráter em geral. Pois o que poderia ser esperado de um homem desprovido do mais ínfimo átomo de sensibilidade, que mal sabia o significado da comiseração e que efetivamente roncava? Adieu, Laura. Carta 15ª. Laura em continuação. Quando chegamos à cidade onde tomaríamos o 10 de jejum, eu estava determinada a conversar com Philander e Gustavus e, com esse propósito, tão logo saí da carruagem, fui até o cesto e carinhosamente perguntei pela saúde deles, expressando meus receios quanto ao desconforto de sua situação. A princípio, pareceram ficar um tanto confusos com minha aparição, temerosos, sem dúvida, de que eu poderia lhes demandar explicações pelo dinheiro deixado a mim por nosso avô e do qual haviam me despojado com tamanha injustiça. Mas, constatando que eu nada mencionava sobre o assunto, convidaram-me a subir no cesto para que pudéssemos conversar ali com maior facilidade. Banqueteamo-nos de maneira mais sentimental e refinada, por meio de uma conversação confidencial. Consequentemente, entrei e, enquanto o resto do grupo devorava chá verde e torradas com manteiga, informei-lhes de tudo o que me sucedera durante o transcorrer de minha vida e, a meu pedido,
Os dois me relataram todos os incidentes de suas próprias vidas. Somos filhos, como você já sabe, das duas filhas mais novas que Lord St. Clair teve com Laurina, uma italiana cantora de ópera. Nenhuma de nossas mães soube identificar ao certo quem eram nossos pais, muito embora em geral se creia que Philander seja filho de certo Philip Jones, um pedreiro, e que meu pai fosse certo Gregory Staves, um fabricante de espartilhos de Edimburgo. Entretanto, isso tem pouca importância, pois como nossas mães sem dúvida nunca se casaram com nenhum nem outro, desonra alguma recai sobre nosso sangue, que é de uma espécie muitíssimo ancestral e impoluta. Berta, a mãe de Philander, e Agatha, a minha mãe, sempre viveram juntas. Nenhuma das duas era muito rica. Seus dotes unidos totalizavam originalmente 9.000 libras, mas, como elas sempre viveram principalmente dele, a soma diminuiu para 900 quando tínhamos 15 anos. Essas 900 elas sempre guardavam em uma das gavetas disponíveis em nossa sala de estar de uso comum, pela conveniência de tê-las sempre à mão. Se foi por causa dessa circunstância, de o dinheiro poder ser tirado dali com facilidade, ou por um desejo de ficarmos independentes, ou por um excesso de sensibilidade, pelo qual sempre nos notabilizamos, não sei agora determinar. Mas certo é que, quando havíamos alcançado nosso 15º ano, pegamos as 900 libras e fugimos. Tendo conquistado esse prêmio, tomamos a resolução de administrá-lo com economia e de não o gastar nem com desatino, nem extravagância. Com esse propósito, portanto, dividimos o dinheiro em 9 parcelas, uma das quais devotamos aos mantimentos, a segunda às bebidas, a terceira à manutenção doméstica, a quarta às carruagens, a quinta aos cavalos, a sexta aos criados, a sétima aos divertimentos, a oitava às roupas e a nona a fivelas de prata. Tendo assim organizado nossas despesas por 2 meses, pois esperávamos fazer com que as 900 libras durassem todo este tempo, fomos às pressas para Londres e tivemos a sorte de gastar tudo em 7 semanas e 1 dia, ou seja, 6 dias antes do planejado. Então, logo havíamos com tal felicidade nos desembaraçado do peso de tanto dinheiro, começamos a pensar em voltar ao encontro de nossas mães. Mas, tomando acidental conhecimento de que ambas haviam morrido de fome, desistimos do plano e decidimos nos engajar em alguma trupe ambulante de atores, pois sempre tivéramos uma queda para o palco. Consequentemente, oferecemos nossos serviços a uma e fomos aceitos. Nossa trupe era um tanto pequena, de fato, pois consistia somente do diretor, sua esposa e nós. Mas havia menos gente para pagar. E a única conveniência decorrente era a escassez de peças que, por falta de pessoal para desempenhar os personagens, podíamos representar. Não nos importávamos com ninharias, entretanto. Uma de nossas mais admiradas performances foi Macbeth, na qual fomos verdadeiramente fantásticos. O diretor sempre interpretava Banquo e sua esposa, minha Lady Macbeth. Eu fazia as 3 bruxas e Philander desempenhava todos os demais. Para falar a verdade, essa tragédia não foi apenas a melhor, mas a única peça que jamais representamos. Tendo apresentado nossa montagem por todos os cantos da Inglaterra e de Gales, viemos à Escócia para exibi-la pela parte restante da Grã-Bretanha. Aconteceu de estarmos aquartelados na mesmíssima cidade a qual você chegou e onde conheceu nosso avô. Estávamos no pátio da estalagem, quando a carruagem dele entrou, e percebendo pelos brasões a quem o carro pertencia, e sabendo que Lord St. Clair era o nosso avô, concordamos em tentar extrair algo dele, revelando a relação. Você sabe como nos saímos bem. Tendo obtido as 200 libras, de pronto saímos da cidade, deixando que nosso diretor e sua esposa representassem Macbeth por conta própria, e pegamos a estrada para Stirling, onde gastamos nossa pequena fortuna com grande resplendor. Estamos retornando agora para Edimburgo a fim de obter alguma posição destacada no ramo da atuação. E essa, minha querida prima,
é a nossa história. Agradeci ao amável jovem por sua absorvente narrativa e, após expressar meus votos pelo bem-estar e saúde dos dois, deixei-os em sua pequena habitação e retornei para meus outros amigos, que me aguardavam com impaciência. Minhas aventuras estão agora se aproximando do fim, minha queridíssima Mariane, ao menos por enquanto. Quando chegamos a Edimburgo, Sir Edward me comunicou seu desejo de que eu, na condição de viúva de seu filho, aceitasse de suas mãos 400 libras por ano. Cortesmente lhe prometi que aceitaria, mas não pude deixar de observar que o desapiedado baronete fazia essa oferta mais por eu ser a viúva de Edward do que por ser a refinada e amável Laura. Fixei residência em um romântico vilarejo nas terras altas da Escócia, onde permaneci desde então e onde posso, sem ser interrompida por visitas despropositadas, em melancólica solidão, me entregar a minhas incessantes lamentações pela morte de meu pai, minha mãe, meu marido e minha amiga. Augusta já está unida por diversos anos a Graham. O homem mais adequado a ela, entre todos os outros, ela o conheceu durante sua estadia na Escócia. Sir Edward, na esperança de ganhar um herdeiro para seu título e seu patrimônio, na mesma época se casou com Lady Dorothea. Seus desejos foram atendidos. Philander e Gustavus, tendo elevado suas reputações com performances no mundo teatral de Edimburgo, transferiram-se para Covent Garden, onde ainda se apresentam sob os nomes fictícios de Lewis e Quick. Philippa partiu desta para uma melhor há muito tempo. Seu marido, todavia, continua conduzindo a diligência de Edimburgo para Stirling. Adieu, minha queridíssima Mariane. Laura. E assim a gente termina essa primeira história, que é Amor e Amizade. A próxima é Três Irmãs e eu começo na próxima segunda-feira, dando continuidade a esse livro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. E lembrando que a playlist com todos os vídeos da leitura de Amor e Amizade e outras histórias estará aqui na descrição do vídeo. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.